Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o culto em louvor, adoração ao nosso Deus. Eu convido os queridos a se colocarem em pé. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versos 12 a 18. Filipenses, no capítulo 2, versos 12 até o 18. Eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos estejam acompanhando o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Nós somos convidados, pelo nosso Deus a estarmos num momento como esse de culto, de adoração, nos alegrando na presença dEle, nos congratulando e declarando, a grandeza do nosso Deus. Ainda em pé, nós vamos estar entoando o hino 179, vamos adorar o nosso Deus. Um convite para juntos fazermos isso, em louvor, em adoração ao Senhor. 179 dos nossos hinários. Saudamos os irmãos bem alto agora. Nossa, 3 estrofes, isso aí. 4 refrão. Saudamos os irmãos em Cristo, lembrando o que temos visto. Precisamos pelas muitas tentações, Atendidas foram nossas petições. Louvado seja o nome do Senhor, entre todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e céu irão nos ajudar.
vamos cantar que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui, Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Os queridos podem se assentar. E eu convido a nossa irmã Jéssica que esteja orando ao nosso Deus, oração de louvor. Santo Deus, eterno Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, pela oportunidade de estarmos, ó Deus, na tua casa, ó Deus, podendo louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai, único digno de todo louvor, de toda adoração. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o autor, ó Pai, da nossa salvação, ó Pai, por isso, ó Pai, o nosso coração se alegra, ó Deus, mesmo, ó Pai, vivendo tempos, ó Pai, difíceis, em meio à pandemia, como nós estamos vivendo, ó Deus, mas o nosso coração pode se alegrar, pode louvar ao Teu nome, ó Deus, e descansar, porque sabemos que servimos a um Deus fiel, um Deus, ó Pai, que olha para nós com misericórdia, ó Deus, que olha para nós com amor, e assim nós podemos descansar, ó Pai, sabendo que é o Senhor quem nos guarda, que é o Senhor quem nos protege, que é o Senhor, ó Pai, quem está, ó Pai, conosco todos os dias da nossa vida, ó Deus, e que nós não precisamos temer, ó Deus, porque Tu és Deus, ó Pai, sobre toda a terra, ó Deus, sobre todos os céus, Tu és Senhor, ó Deus, e por isso nós Te louvamos nessa manhã, nós bendizemos ao Teu nome, ó Deus. Faltam-nos palavras, ó Deus, para Te louvar, ó Deus, porque, ó Pai, Tu és grande, ó Pai, Tu és Senhor e soberano, ó Deus, sobre tudo e sobre todos, ó Deus, mas que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor nos capacite, não só agora, neste momento de culto, ó Deus, mas todos os dias da nossa vida, louvar o Teu nome, ó Deus, não só com os nossos lábios, ó Deus, mas também com as nossas atitudes, ó Pai, em meio, ó Deus, ao mundo em que nós vivemos, aonde o Senhor nos colocar, ó Deus, seja com os nossos lábios, seja com as nossas atitudes, ó Deus, nós possamos louvar e bendizer o Teu nome, ó Deus, pois foi para isso, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos criou, para a Tua glória, ó Deus, e que assim nós possamos caminhar, ó Deus, olhando para o Senhor, ó Deus, mesmo, ó Deus, em meio às circunstâncias, ó Deus, mas que os nossos olhos possam estar, ó Deus, focados, ó Pai, no Senhor, ó Pai, no Deus e autor da nossa salvação. Ó Pai, Tu és o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso louvor, ó Pai, nós bendizemos o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Abramos as nossas Bíblias, irmãos. Estaremos lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versos 1 a 4. Isaías 59, de 1 a 4. Estaremos assim, fazendo essa leitura com atenção, momento de reflexão, momento de nós nos colocarmos diante do nosso Deus em confissão de pecado. Pecado é algo que tem assolado, né, a nossa vida, muitas vezes, a nossa humanidade, e o peso do pecado é muito maior do que qualquer tragédia ou enfermidade que se possa ver. E é o pecado que nos separa do nosso Deus. Quando nós pensamos no momento em que nós vivemos, essa não é a maior tragédia, é o maior fato que atinge a humanidade, mas o pecado. E nós vamos ter aqui um momento de nos colocarmos diante do nosso Deus, um momento de confissão. Para isso nós estaremos lendo o texto, se encontra em Isaías 59, de 1 a 4. Confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compadeça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal
e dão à luz a iniquidade. A grande verdade aqui, né, no texto que nós lemos é que o nosso Deus, Ele nos ouve quando nós nos colocamos na presença dEle. O texto diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas e os seus ouvidos, eles não estão encobertos ou tapados, mas Ele pode nos ouvir, né, e Ele nos atende. No momento que nós estaremos na presença do Senhor, momento de confissão, os irmãos, como puderem se colocar de joelhos ou mesmo sentados, mas se colocando na presença do nosso Deus, momento em que nós nos curvamos diante dEle em arrependimento e confissão. Senhor Deus, Pai bendito, nós nos curvamos, ó Deus, diante do Senhor, nosso Deus que é santo, 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 ó Pai. Ó Deus querido, porque quando nós olhamos para nós, ó Deus, e quando nós lemos a Tua Palavra e vemos que, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, o pecado tem assediado, ó Deus, a nós, e muitas vezes temos nos curvado diante dEle, ó Deus, cedendo aos desejos do nosso coração, ó Deus, a nossa limitação, ó Deus, da carne, ó Pai. Ó Deus querido, nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor, porque, ó Deus querido, a palavra do Senhor diz que os teus ouvidos estão abertos, ó Deus, a tua mão está estendida, ó Pai amado, e o Senhor, ó Deus querido, é o único que pode nos limpar e nos purificar e nos fazer andar, ó Deus querido, não segundo as nossas inclinações, ó Pai, mas fortalecidos, ó Deus, pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ó Deus, viver uma vida de obediência, de santidade, ó Deus, na presença do Senhor. Por isso, ó Deus querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida, ó Deus, como igreja do Senhor aqui reunida, ó Deus amado, e confessamos, ó Deus querido, diante do Senhor, ó Deus, a nossa incapacidade, ó Deus, se não for pelo toque do Senhor, pelo cuidado do Senhor, ó Deus, pelo Espírito do Senhor, ó Deus, agindo em nós, ó Deus querido, nos fortalecendo, para que, ó Deus querido, a ação do pecado não seja mais forte em nós. Por isso, ó Deus querido, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, pela Tua misericórdia, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor possa nos limpar, nos purificar, ó Deus, e nos fazer andar, ó Deus querido, não segundo nós queremos ou pensamos, mas segundo, ó Deus querido, a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, ó Deus, para nós, ó Pai querido. E assim, ó Deus querido, que o Senhor nos dê
um verdadeiro arrependimento, ó Deus, para que possamos, ó Deus querido, nos colocar diante do Senhor de forma que a nossa adoração seja sincera, ó Deus, e que o nosso culto seja aceitável, ó Deus, e agradável diante do Senhor, ó Pai. Assim, ó Deus querido, nós apresentamos, ó Deus, diante do Senhor a nossa vida e pedimos, ó Deus querido, que o Senhor esteja, ó Deus, nos limpando, nos purificando, nos perdoando, ó Deus, e nos ensinando, ó Deus, a vivermos uma vida, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Ó Deus, que, como lemos no Deus, o primeiro texto, ó Deus querido, que nos chama a desenvolver a nossa vida espiritual, a nossa santificação, a vivermos, ó Deus, segundo, ó Deus, a vontade do Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, estar crescendo a cada dia, nos aproximando do Senhor, ó Deus querido, para que possamos ser, ó Deus, um farol, ó Deus, uma luz a brilhar, ó Deus, no meio das trevas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos e nós agradecemos, ó Pai. Amém. Convido os queridos a, mais uma vez, abrirem as suas Bíblias. Nós estaremos lendo, dessa vez de forma alternada, o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, versos 31 a 39. Romanos 8, 31 a 39. Eu vou pedir um auxílio aqui da Dayana para que estejamos lendo de forma alternada, e ela vai estar acompanhando a igreja na leitura. Estaremos assim lendo este texto da palavra do Senhor. Romanos, no capítulo 8, versos 31 até o 39. As provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é uma verdade preciosa, e quando nós lemos a palavra nos dando uma garantia tão grande, que não depende de nós, porque se dependesse de nós, nós não teríamos essa certeza plena. E o texto fala, as provas e a certeza do amor de Deus. Nós lemos que, no texto anterior, que o pecado faz separação entre homem e Deus. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, é tão infinito, que nós podemos ver no amor dele, a prova incontestável do amor dele, quando ele envia Jesus, e Jesus morre em nosso favor, e através de Jesus nós temos acesso a ele, e temos essa plenitude de amor que nós não conseguimos experimentar em nenhum outro lugar.
Nosso Deus é um Deus grandioso, e nós só podemos, diante deste amor tão grande, desejar louvar e engrandecer esse Deus. Nós vamos fazer isso neste momento através dos cânticos, adorando o nosso Deus, declarando quão grande Ele é, quão grande amor Ele derramou sobre nós. Vamos estar louvando ao Senhor. Os irmãos estarão nos conduzindo no momento de cânticos. Esse primeiro momento nós também estaremos adorando ao nosso Deus através dos nossos. Estaremos adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, entregando também com alegria ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado todas as coisas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, eu te convido a se colocar de pé. Vamos adorar o nome do nosso Deus, exaltando Ele, dizendo: Santo, Santo, o nosso Deus é santo, o leão da tribo de Judá. Aleluia. Santo, Santo, o nosso Deus é santo. Adora o Senhor. Santo, Santo, o nosso Deus é santo.
governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá. Aleluia, amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento tão especial, momento que a tua igreja, Senhor, demonstra aqui, Deus, a tua fidelidade, Deus, e quanto é grata, Deus, pelo que tem recebido do Senhor todos os dias. Tudo é teu, Senhor, e a nós, Pai, cabe entregarmos, Senhor, a parte que cabe a nós. Também, ó Deus, como igreja, entregamos os nossos corações, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós, que o Senhor dirige toda a nossa vida, a vida financeira, a vida espiritual, ó Deus, a vida emocional, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja cuidando da tua igreja, fazendo, Deus, com que tudo que foi depositado aqui, ó Deus, venha ser bem usado, Deus, para a tua obra, Deus, para a glória e louvor do teu nome. Nós te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. No início era essa palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão
nome que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Poderoso, poderoso esse nome é. Nome de poderoso, poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Amém. Poderoso é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém e amém. A igreja pode se sentar, a palavra está com o pastor. Glória a Deus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome do qual nós estamos reunidos aqui nessa manhã. E que bom que você veio, que Deus te abençoe, sustente, fale ao seu coração, fale à sua alma. Nós que até aqui tivemos a oportunidade de declarar a nossa dependência ao Senhor, através das canções, através da entrega dos dízimos, das ofertas, nós fizemos essa parte do culto até aqui a Deus. Agora nós vamos ouvir de Deus a palavra dele ao nosso coração. Eu queria te convidar para logo já abrir a sua Bíblia, o texto de 1 aos Coríntios, texto que comumente nós usamos na hora da ministração da ceia. E hoje é justamente num domingo de ceia que eu gostaria de propor uma meditação em cima desse texto, onde o apóstolo Paulo instrui, o apóstolo Paulo fala, ele orienta a igreja aos Coríntios justamente sobre esse tema, a ceia do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler do verso 23 ao verso 29. 1 aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 29. O verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento o corpo, come e bebe juízo para si. Eu queria te convidar para curvar sua cabeça agora, fechar os seus olhos e falar: Deus, fala comigo. Deus, meu negócio agora aqui é ouvir o Senhor falar ao meu coração, aquecer o meu coração com a tua voz, com a tua palavra forte e poderosa. Fala ao nosso coração, prepara o nosso coração para esse momento, quando nós vamos participar da ceia do Senhor. Fecha os olhos e ora a Deus agora. Sim, de fato, como cantamos, Deus, quão poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o nome do qual há salvação, a esperança, a vida. Ó Deus, esse nome o qual responde como Salvador eterno das nossas almas,
uma vez que estávamos condenados à morte, aprove ao Senhor nos dar o seu Filho, a moer o seu Filho ali naquela cruz, a fazer com que o seu Filho se entregasse, vertendo o seu sangue naquele madeiro por nós, ainda pecadores. Oh Deus, oh Pai, a tumba está vazia, o véu foi rasgado do alto a baixo, o Senhor Jesus, ó Pai, venceu a morte, ó Deus, para que hoje nós tivéssemos vida, e nós estamos aqui, Deus, não é por causa de placa de igreja, não estamos aqui por causa de homens, mas sim por causa desse nome, desse santo nome, desse nome incomparável, desse nome de Jesus. Por isso, Deus, nós pedimos que esse Cristo fale às nossas almas, fale ao nosso coração, Ele que é a palavra, ó Deus, fala ao nosso coração e nos desperte, Deus, queremos uma vida mais próxima, mais íntima com o Senhor, uma vida, ó Deus, mais quebrantada e humilhada aos teus pés, Pai, em nome de Jesus que eu oro, amém. Queridos, dentre vários assuntos, muitos assuntos, instruções importantíssimas que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Coríntios, nós temos no cânon duas escrituras aqui, essas, o qual nós conhecemos, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, mas os estudiosos dizem que essas cartas aos Coríntios, elas não se limitaram a apenas duas, elas chegaram a ser 4 cartas, 2 chegaram para nós. Por que 2 chegaram e 2 não chegaram? Deus sabe, na sua ciência, na sua glória, Ele sabe por que essas 2 chegaram e por que essas 2 são tão necessárias para nós hoje. Mas para os irmãos perceberem como foi necessária as instruções e as orientações àquela igreja aos Coríntios. E dentre alguns assuntos, ou muitos assuntos, aquela igreja precisava de ser pastoreada, precisava ser instruída pelo apóstolo Paulo, um deles foi sobre a ceia. E nesse momento aqui no capítulo 11, o apóstolo Paulo traz essa instrução contra a celebração da ceia do Senhor. E a ceia, que era comumente chamada, tratada ali entre os coríntios, entre aquela igreja, como a festa do amor ágape, a festa do qual eles celebravam a doação, olhavam para Cristo, aquele que se deu, e por isso havia, ou deveria ser, em meio à ceia ali, aquele momento de comunhão e doação, aquele momento ali que deveria ser um ajuntamento para fortalecimento da igreja, para edificação da igreja, não estava sendo um ajuntamento para melhor, mas sim para pior. Volte os olhos para o verso 17, do capítulo 11, nós lemos agora, Paulo diz: porquanto vós ajuntais, final do verso 17, não para melhor, mas sim para, o que está aí? Paulo diz, o ajuntamento que vocês estão querendo fazer, essa comunhão, esse momento dessa festa do amor, da ceia, não está rolando, numa gíria jovem hoje, né? Isso não está rolando, isso não está acontecendo. Isso não é verdade. Esse ajuntamento, qual vocês entendem aqui, ser a festa do amor, a festa da comunhão, o momento da ceia, não está sendo para melhor, mas sim para pior. E Paulo aponta, bota o dedo na ferida e fala, olha aqui onde vocês estão pecando. Volte os olhos para o verso 18, porque ele diz no verso 18 assim, porque antes de tudo, estou informando haver, o quê? Que era o problema aqui? Divisões entre vós. A festa não era a festa da comunhão, a festa do amor. Tinha divisão, tinha grupos, tinha panelinha. E aí, essa igreja, alguns estudiosos dizem que essas divisões, alguns teólogos dizem que ela, a princípio, era por classe social. Irmãos mais abastados, irmãos que tinham mais, irmãos que por isso doavam mais para a igreja, se achavam no direito, eu entrego mais, eu dou mais, então eu posso chegar na frente, eu posso comer mais na hora da ceia, eu posso pegar as coisas melhores na hora da ceia, e com isso desprezavam os menos favorecidos. Então essa divisão, alguns teólogos entendem que ela era, a princípio seria por essa questão, os irmãos mais ricos, esses achavam mais no direito, os donos da igreja, aqueles que
e respondiam pela igreja, aqueles que contribuíam mais, e por isso se achavam no direito de chegar na frente e não deixava nada para os menos favorecidos. Esse é um ponto. Outro ponto quanto a essas divisões que o apóstolo Paulo bota no versículo 18 aqui, é desde aquelas divisões que são vistas no começo da epístola aos Coríntios. Lembra que no começo, lá no capítulo 2, 3, Paulo está instruindo essa igreja, está apontando para esse problema na igreja de divisão, onde alguns diziam, eu sou de Apolo, aí outros diziam, não, eu sou de Paulo. Haviam grupos que se entendiam, não, nós gostamos mais de Apolo, quando prega, Apolo quando ministra. Outros falam, não, eu gosto mais de Paulo, o trabalho dele. E Paulo diz, isso não passa de uma grande bobagem, porque Apolo veio, plantou, Paulo vem e regou, mas quem é que dá o crescimento? Paulo diz ali, é o próprio Deus, Ele que é o Senhor da obra. E isso não passa de bobagem, esse negócio de eu sou do grupo do fulano, eu sou do grupo do ciclano, eu gosto mais desse ou daquele. Então, essas divisões, lamentavelmente, já eram vistas nessa igreja aos Coríntios, divisões, seja ela por classe financeira, econômica, quem tem mais ou quem tem menos, ou teologicamente, eu gosto mais do ensino do fulano, eu gosto do ciclano. Essas divisões só traziam prejuízo para a igreja, e Paulo diz, olha, não está funcionando, essa comunhão que vocês estão querendo em meio a essa festa do amor, na ministração da ceia, isso não está acontecendo, porque há divisões. Então a divisão era um primeiro ponto, uma primeira dificuldade que aquela igreja tinha. Um segundo ponto, além da divisão, e é óbvio que a divisão traz isso, o segundo ponto seria que eles iam para essa festa da doação, a festa do amor, mas com um coração extremamente egoísta e indiferente. Olha só, algo extremamente contraditório. Eu vou para uma festa dessa, mas eu penso só em mim. Eu me preocupo só comigo, com o meu bem-estar, eu não penso no outro. Isso é egoísmo e indiferença. Olha o versículo 21, do mesmo capítulo 11 que nós estamos vendo de 1 Coríntios. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de quem há quem se embriague. Só um parêntese aqui, essa festa era celebrada, a ceia, a festa do amor era celebrada num formato diferente do nosso. Nós temos aqui representando um pedacinho de pão, representa o corpo de Cristo, um pouquinho de suco de uva ou um vinho ali representando o sangue, o cálice, enfim, nós temos pequenos elementos que nos representam a grande obra de Cristo. O pão representando o corpo, o cálice representando o vinho, mas aqui na festa do amor não, era um grande banquete que era servido, uma mesa farta, eles comiam ali e se alimentavam mesmo, era coisa, como diria o reverendo Jeremias, era sustância mesmo, era coisa para muita gente comer. Só que o que acontecia? Que não havia essa preocupação no outro, no que de repente podia faltar para o outro. Simplesmente havia um coração muito egoísta daqueles que chegavam na frente, daqueles que se entendiam de repente de um grupo melhor do que o outro, uma indiferença onde eles pensavam, não, eu vou lá e pego e eu não estou nem aí para quem vai chegar depois e ficar sem. E Paulo confronta esses irmãos em Coríntios, a ponto dele bater tão forte. Olha o versículo 22. Não tendes porventura casa onde comer ou beber? É como se Paulo dissesse, o lugar de encher barriga é em casa, não é na igreja não. Vocês perderam completamente a noção do que é participar da ceia, da doação, daquele que se deu na cruz, e aqui nós devemos desfrutar dessa doação também, preocupar uns com os outros. Vocês estão envergonhando, na continuação do versículo ele diz, vocês estão menosprezando a igreja, vocês estão envergonhando o evangelho. E Paulo diz, certamente eu não louvo vocês, eu não aplaudo vocês, eu não admiro vocês por isso, pelo contrário, eu reprovo, eu pastoreio vocês agora aqui, condeno essas atitudes de vocês. Então Paulo, depois que ele aponta esses problemas, onde ele diz, olha, e aí fica muito claro, que ele diz, isso que vocês estão celebrando, que vocês pensam que é a ceia, essa festa do amor, essa festa da comunhão, aquilo que vocês estão praticando, olha o versículo 20, isso não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Olha o versículo 20, vamos ler comigo? Quando
pois, nos reunidos, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor. Paulo diz, não é a ceia. Vocês estão se ajuntando para encher barriga, vocês estão se ajuntando para brigar, vocês estão ajuntando para qualquer outra coisa, menos o propósito do qual deveria ser a ceia do Senhor. Vocês estão se reunindo no mesmo lugar, vocês estão se ajuntando na ideia de proporcionar esse momento de comunhão, esse momento de unidade da igreja, essa festa do amor, mas isso, o versículo 20 diz, isso não é a ceia que vocês estão comendo. Mas é claro que Paulo não ia apenas dizer o que não era o propósito de ensinar, é muito mais do que simplesmente bater, mas Paulo agora passa a ensinar, olha, isso aqui não é, até aqui é o que vocês não precisam fazer, é o que vocês estão fazendo de errado. Aí Paulo agora eu vou ensinar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês o que é. Então eu gostaria de pontuar aqui, dentro das colocações do próprio apóstolo Paulo, o que ele destaca então, o que seria a ceia? Já que ele apontou para a igreja o erro do que não é, o que é então? O que seria o propósito de ministrar a ceia, de participarmos da ceia? E é óbvio que isso fica bem localizado hoje, porque hoje nós estamos no domingo de ceia, e de repente você já chegou aqui várias vezes no domingo, e aí quando você chega, hoje tem ceia, e nem se ligou, e muitas vezes acha que a ceia é um rito que só acontece todo domingo mesmo, e que não tem tanta importância, não tem tanta, né, riqueza. Eu queria dizer para você que é um dos sacramentos do qual o próprio Senhor Jesus instituiu, e é importantíssimo a participação dele. Isso nos une mais a Cristo, isso nos faz lembrar da grandiosa obra do nosso Redentor. Isso, de uma forma grandiosa, é um jeito de proclamarmos as boas novas do Cristo que veio e que um dia vai voltar. E sem dúvida, é um momento de extrema comunhão com Deus e com os irmãos. Então nós vamos pontuar esses 3 pontos rapidamente aqui, porque daqui a pouco nós já vamos para a prática, nós vamos participar da ceia. Então, em primeiro lugar, o que é a ceia? O que seria a ministração? O que seria essa festa, então? Então, em primeiro lugar, a ceia se trata de um grande e belo memorial. Ceia, em primeiro lugar, se trata de um grande e um belo memorial. E isso fica claro nas próprias palavras do Senhor Jesus. Depois que Paulo diz no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois do verso 25 ele diz, porque, por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então não tem como fugir disso. Em primeiro lugar, a ceia é um grande e belo memorial. E antes da gente identificar que memorial é esse, vamos pensar na figura de um memorial. O que é um memorial? Ou para que servem os memoriais? Para a gente lembrar, para que aquilo não saia da nossa mente, para que a gente não se esqueça, para que possa haver reflexão, quebrantamento. Pensando em memoriais, de repente para nós, um dos mais que se tornaram mais conhecidos para nós nos últimos anos, é o memorial ali em Nova York, nos Estados Unidos, o conhecidíssimo, famoso memorial do 11 de setembro. Para que serve aquele memorial lá? Por que fizeram aquele memorial? Para que o mundo jamais se esquecesse, né? Para que fosse lembrado daquele dia, daquele terrível dia, daquela horrível tragédia que pegou a gente de surpresa, que deixou a gente horrorizado. Aqueles aviões se chocando, aquelas torres, aquele complexo, aqueles 2 prédios ali na ilha de Manhattan, ali, o World Trade Center, né, caíram ali, inúmeras pessoas que estavam no prédio
estavam nos aviões, estavam ali nos arredores, morreram e ali fizeram, no local de um daqueles prédios, fizeram um memorial. Eu vi pela televisão, eu pessoalmente não tive a oportunidade de ver, e ali várias placas, o nome das vítimas estão ali. E aí justamente essa é a ideia do memorial, para não deixar esquecer, para trazer a reflexão, a lembrança, a memória. A Bíblia trabalha com alguns símbolos assim, algumas coisas que faziam o povo de Deus lembrar, algumas coisas que serviam como memoriais. Você quer ver um deles, de repente é um dos bem conhecidos nossos, Josué no capítulo 4, alguém pode abrir lá para conferir, se você quiser abrir. Josué no capítulo 4 tem um memorial curioso, que é justamente no momento onde Josué já liderava o povo de Deus. Josué estava à frente do povo de Deus, eles tinham o desafio de atravessar o Jordão. E aí Deus falou, ó, Josué, na frente da arca, Josué capítulo 4, do versículo 1 a 7, na frente da arca você vai escolher 12 homens, um de cada tribo, e você vai ordenar esses homens, versículo 3, esses homens para que vão à frente da arca, eles vão tomar, cada um deles, representando cada tribo, vai tomar uma pedra. E aí você pergunta, para que Deus, de repente Josué podia, para que passar na frente, pegar uma pedra? Aí olha para quê, olha porque, versículo 6 e 7, leiam comigo, para que isto seja por sinal entre vós e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, vamos lá gente, que vos significa essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas, estas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Para que as pedras? Para que aquele memorial? Para que Israel jamais esquecesse daquilo que o Senhor fez, dando vitória, dando livramento, em meio a tudo que eles passaram, inclusive o Jordão ali que estava diante deles, que era algo impossível para Israel passar, Deus fez com que eles atravessassem, e por isso aquele memorial estaria ali, para que qualquer um israelita que passasse, ou um filho do israelita passasse, olhasse e falasse, pai, o que é aquilo? Ele falasse, olha meu filho, aquilo ali foi um dia que Deus trouxe uma vitória tremenda na caminhada de Israel, no momento de peregrinação, no momento que nós não tínhamos como atravessar, ou o nosso povo não tinha como prevalecer, Deus nos deu vitória. Então os memoriais servem para isso. Será que a gente consegue pensar em um outro memorial? Sim, o arco-íris. Deus falou para Noé, o que representava o arco-íris depois do dilúvio? Quem que lembra? A aliança que Deus fez com Noé e com os homens, que depois do dilúvio, Deus não destruiria mais o mundo daquela forma como foi. Então, se tornou um símbolo, um memorial, algo que até hoje nós olhamos para o arco-íris e lembramos daquilo que Deus fez e da promessa que Deus, e da garantia que Deus nos deu. Então, para isso que servem os memoriais. Então, irmãos, a ceia nos faz lembrar do momento onde Cristo, Ele se entrega por nós, do momento onde Ele toma o nosso lugar, Ele se faz maldito naquela cruz, pois ali Ele leva os nossos pecados, no momento onde a gente pega o pão, a gente relembra o seu corpo que foi moído, o seu corpo ali naquela cruz que se entregou por nós. E muitas vezes você pega o pãozinho ali de forma tão rápida e já participa e não considera. É necessário a gente pegar aquele pão e tentar assim absorver aquele momento e entender, olha, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi surrado, foi espancado, foi cuspido, uma coroa de espinho foi encravada na cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi moído pelas nossas transgressões, como Isaías 53 diz. É importante a nossa mente ir para aquele momento, queridos. O sofrimento, toda a agonia, toda a angústia que o Filho de Deus
levou ali sobre os seus ombros por mim e por você. E não só o pão, mas também quando nós pegamos o cálice, muitas vezes a gente pega aquilo e toma tão rápido para orar nós devemos considerar que o sangue inocente do Filho de Deus foi derramado por mim e por você. Aquela morte que era minha, o sangue que devia ser derramado, era o meu e o seu, por conta dos nossos pecados. Mas quis Deus entregar o seu Filho, para que o seu Filho vertesse o seu sangue, entregasse a sua vida por mim e por você. Meus queridos, de forma alguma nós podemos simplesmente pegar esse cálice e tomar como se nós estivéssemos tomando qualquer coisa, não. É preciso considerar o alto preço que foi pago por nós. O Filho de Deus que se fez carne e se entregou por nós. Então, ceia se trata de um grande memorial. No momento que você for participar da ceia, faz esse exercício. Se precisa fechar os seus olhos, fecha. Mas que a sua mente possa ir lá para o Monte do Calvário. Que como de repente um filme ou um sonho, você possa imaginar ali todo o sofrimento, toda a angústia, tudo que o Filho de Deus levou sobre si, para que nós estivéssemos aqui hoje e tivéssemos vida. Mas a ceia não se trata apenas de um memorial, mas ceia também é um momento de proclamação ao Evangelho, é um momento de anúncio. De repente você nunca tinha se dado conta disso. Ceia não é apenas um memorial, um momento que eu lembro, mas é um momento onde eu proclamo a obra redentora de Cristo. E mais, que um dia esse Cristo que veio, ele vai voltar. Volte os olhos para o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, vírgula, o que está escrito aí? Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós estamos então comendo do pão e bebendo do cálice, nós estamos fazendo o quê? Anunciando, nós estamos proclamando a morte do Senhor. E proclamar a morte do Senhor é proclamar a sua missão, proclamar a sua obra, é anunciar as boas novas, é anunciar o Evangelho. O Filho de Deus veio, e Ele se entregou por mim e por você, pelos nossos pecados, para todo aquele que nele crê. Olha que mensagem maravilhosa que nós temos do Evangelho na hora da ministração da ceia. E eu já disse isso em algumas vezes, ministrando a ceia, e repito agora. Algo que fica mais intenso ainda no momento da proclamação aqui através da ceia, é porque, igual agora, os irmãos estão acompanhando, e eu percebo aqui todo mundo atentamente acompanhando a mensagem, acompanhando o sermão, mas está sendo algo audível, embora eu tento gesticular aqui, tento fazer algo, mas essa mensagem está chegando aqui, ó, é um áudio que está chegando ao seu ouvido. Mas na hora da ceia não se trata apenas de uma comunicação audível, mas você está enxergando com os seus olhos, pois da mesma forma que Jesus pegou o pão e disse, esse é o meu corpo, quando o pastor também relembra isso, nós lembramos do corpo de Jesus que se entregou por nós. Quando o pastor ergue o cálice e diz, este é o meu sangue, nós enxergamos ali, por meio desse vinho ou do suco de uva, o sangue de Cristo que foi derramado. É algo que não é apenas tratado de forma audível, mas também visível. De forma visível, querido, o Evangelho é anunciado, o Filho de Deus que se fez carne, que despiu da sua glória, que habitou entre nós, aquele que tomou o nosso lugar. E aí eu lembro de algumas semanas atrás, eu estava pregando aqui sobre aquele texto de Abraão, no capítulo 22, onde Deus pede o seu filho ali como sacrifício, e aí eu fiz com que nós enxergássemos ali a história da redenção, o Filho de Deus, a cruz ali, e é justamente naquele carneiro, com um chifre entre os arbustos, aquele carneiro que tomou o lugar de Isaac, é ali que nós enxergamos a Jesus, o Filho de Deus ali, que tomou o nosso lugar. Então, queridos, a ceia é o momento onde o Filho de Deus tomou o nosso lugar, e Ele fez isso para nos salvar, fez isso para que hoje nós tivéssemos vida. Então, ceia é um momento de proclamação das boas novas de Deus, da salvação. E de repente você tem aqui uma oportunidade maravilhosa de pregar para alguém que te pergunta, de repente um visitante que você traz no culto, ou alguém que vai te questionar em casa depois, por que você participa da ceia?
ou uma criança, ou um adolescente, papai, mamãe, por que eu devo participar da ceia? É uma oportunidade que nós temos de dizer, olha, porque a ceia também é uma forma de proclamarmos o nosso Senhor e Salvador, a sua obra, aquele que entregou o seu corpo e o seu sangue para nos salvar. E essa mensagem, ela é tão rica no momento da ceia, e o versículo 26 diz, porque não aponta apenas o Cristo que veio, o Cristo que se entregou para nos salvar, para nos redimir, aquele que ressuscitou a morte, aquele que nos deu vida, mas também essa mensagem, esse momento de proclamação do Evangelho da ceia, ele é tão intenso, porque ele diz que esse Jesus, um dia também, ele vai voltar para buscar a sua igreja. O final do versículo 26 diz, porque quando comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Nós estamos fazendo isso, aguardando, na esperança de que um dia Jesus vai voltar. Então fazemos isso hoje, nessa maravilhosa expectativa de que um dia beberemos com Ele do vinho novo, na eternidade, junto do Pai. Olha que coisa maravilhosa, de que um dia Ele vai voltar. Então essa é a expectativa maravilhosa nossa, e essa proclamação do Evangelho é feita no momento da participação da ceia, no momento onde nós ministramos a ceia do Senhor. Não se trata apenas de um memorial, mas também no momento de proclamação do Evangelho, de anúncio de que esse Cristo que veio, um dia Ele vai voltar para nos buscar. E por fim, queridos, não se trata apenas de um grande, de um belo memorial. A ceia também é um momento de proclamação do Evangelho, do Cristo que veio, que um dia vai voltar. A ceia também, agora por último, é um tempo de comunhão. Memorial, proclamação do Evangelho e comunhão. E comunhão, queridos, era justamente o que não havia aqui quando Paulo instruiu a igreja aos Coríntios. Lembra que eu disse que ele pontuava algumas dificuldades da igreja na ministração da ceia? Haviam divisões, olha só, como é que pode haver comunhão em grupos, em divisões, seja ela qual for, como nós falamos aqui no princípio. Como é que há comunhão nisso? Como é que há comunhão com Deus ou com irmãos onde o egoísmo prevalecia? Onde a indiferença, quem chegava primeiro ou quem se julgava ter mais importância, chegava primeiro e pegava e deixava o outro sem. Então, queridos, ceia é um momento de comunhão. É um momento onde eu me uno ainda mais, eu me junto mais ao Pai. E o próprio Senhor Jesus mesmo deixa isso a entender no Evangelho. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Jesus fala, olha, quer ter parte comigo, quer ter comunhão comigo, quer ser próximo de mim, não abra mão de participar da ceia. É claro que Cristo não está falando aqui de algum tipo de canibalismo, de comer carne e beber sangue humano. Ele está falando da ceia, de ter comunhão com Ele. E ceia é esse momento, sim, de estreitarmos os relacionamentos com Deus. E aí, quando alguém se dispõe a professar a fé, se tornar um membro da igreja para participar da ceia, esse alguém está dizendo, eu quero mais comunhão com o meu Deus, eu quero mais compromisso com a minha igreja. Não é isso que acontece? Eu quero mais intimidade com esse Deus, eu quero caminhar mais alinhado, mais próximo desse Deus, eu quero servir melhor a minha igreja. É um momento de maior comunhão com Deus. Mas como nós estivemos meditando aqui, na liturgia mesmo, o presbítero Enilson, e ele leu justamente o texto que eu ia citar aqui, existe algo que quebra essa comunhão, algo que me distancia de Deus. Isaías 59 diz o quê, Enilson, que você leu, verso 2? Que os nossos pecados fazem separação. Olha só. Então há uma força que me separa de Deus. Há algo que pode me distanciar de Deus. Nós estamos falando que a ceia me junta, me une, me torna mais próximo de Deus, mas os pecados me distanciam. E é justamente aí aonde nós podemos destacar que a ceia também é um momento de comunhão, porque a ceia é um momento de exame.
E aí volte os olhos, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. É o momento de exame, é o momento de colocarmos diante de Deus o que temos feito de errado, a nossa culpa, o nosso erro, o nosso pecado, e abandonar esse pecado, e deixar esse pecado. É o momento de um autoexame, é o momento de falar, poxa Deus, eu tenho feito isso e aquilo, eu preciso deixar, porque eu quero maior comunhão com o Senhor, eu não quero que o pecado me distancie de Ti, eu não quero que o pecado me deixe um relacionamento de qualquer maneira com o Senhor, não, mas eu quero examinar agora, Deus, eu quero que o Senhor me limpe, que o Senhor me purifique, que o Senhor me ajude a caminhar assim em unidade, em comunhão, em consagração com o Senhor. Então a ceia, queridos, também, além de um belo memorial, além de um momento de proclamação, é um momento de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, é um momento de eu examinar meu coração, e ver o que eu tenho feito de errado e deixar. E não só comunhão com Deus, mas como Paulo aqui confrontava a igreja, era um momento também de comunhão uns com os outros, e era justamente onde esbarrava aqui o problema da igreja. E é óbvio, gente, porque de repente eles poderiam falar, não, nós temos comunhão com Deus, mas se eu não tenho comunhão com o próximo, eu posso dizer que eu amo a Deus? 1 João diz que aquele que diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é o quê? Mentiroso. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar ao meu irmão que eu vejo? Um outro momento Jesus vai dizer. Então a marca de que nós queremos ser parecidos com Jesus, queremos ser próximos de Jesus, essa marca é quando nós amamos uns aos outros, como Ele nos amou. E é justamente dentro desse contexto que Paulo vem, olha o versículo 33, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33. Quando ele instrui a igreja no 31 e 32, ele fala sobre julgar, ele fala que nós não devemos fazer isso. Aí no versículo 33 ele diz, olha, ceia é isso aqui, olha. Assim, pois, irmãos meus, quando reunidos para comer, ele está dizendo, olha, é assim, esperai uns pelos outros. E o que significa esse esperar uns pelos outros? Tenha atenção com o seu irmão, tenha cuidado com o seu irmão, com o outro. Na festa do amor, o que tem que exalar? É o amor, é a comunhão, é a preocupação com o outro. É até mesmo aquela preocupação que de repente eu fico sem, mas para que o meu irmão não fique. E é justamente a ideia que dava título da festa deles, a festa do amor ágape. E esse amor ágape era a celebração do pão vivo que desceu do céu, de Cristo, aquele que se deu, aquele que se entregou. Assim também a igreja devia fazer. É esse amor altruísta, esse amor onde eu deixo de pensar em mim para pensar no outro até. Então, ceia, meus queridos irmãos, é um tempo de comunhão, de estreita comunhão com Deus e com os outros. E por isso, é proposto aqui pelo apóstolo Paulo, examine-se. Será que tem faltado comunhão sua com Deus? Será que é com o irmão? Examine-se. Pois quem come e bebe indignamente é réu do corpo, do sangue do Senhor. Então examine-se, coloque a vida em dia, acerte as coisas com Deus. Nós vamos orar agora e desde já, eu já quero convidar os nossos irmãos presbíteros para vir até a mesa. Irmão Frank, Ronaldo, Enilson, o presbítero Bruno hoje gripado, não conseguiu, está tossindo, não conseguiu vir. Quero convidar esses irmãos para que venham. Podem vir já, nós vamos orar e nós já vamos assumir a mesa para que a gente participe agora, depois de toda a instrução da ceia, de uma forma bem prática. Nós desejamos um ótimo domingo para os queridos irmãos que nos acompanharam até aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe, nos sustente e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém.